Quero começar primeiro, depois a gente vai chamar os outros convidados, mas começar com o Gil perguntando sobre a história dele. Ele falou um pouquinho aqui na palavra sobre a família dele, os pais, né, a mãe dele. Eu já sabia do testemunho dele, é muito forte, é muito impactante. Como ele chegou onde ele chegou, né? Onde ele está hoje, onde Deus o colocou. Tem toda uma trajetória, tem toda uma história. Eu queria que ele primeiro começasse contando para nós, né? Antes da gente falar sobre FIRE, sobre como um universitário, como a nossa missão, a gente precisa ser um missionário também nas faculdades. Como que foi para você chegar onde você chegou hoje, Gil? Como que Deus te colocou? Qual que é a tua história? Então, eu vim de uma família muito simples, cara. Minha origem é bem humilde. Eu venho de uma realidade de uma mãe forte, que não teve pai, de uma avó forte, que não teve pai, de uma bisavó forte, que não teve pai. Ou seja, eu sou o primeiro homem de 3 gerações de mulheres fortes. E ninguém da minha família fez faculdade. Agora, eu e minhas irmãs, sim. Então, a jornada que eu vivi, eu sou o fruto de um contato muito intenso com Deus a partir de senhoras de coque que assumiram minha história. Inclusive, gravei um podcast recentemente no Hub Podcast, com a galera da banda Morada. Eu não sei se você assistiu, mas vale a pena você assistir, caso você ache relevante. Eu falo muito sobre isso. Então, quando minha mãe foi presa, cara, é inevitável não falar sobre a gênese de tudo, né? Para chegar até a universidade. Quando minha mãe foi presa em 91, eu fui expulso da casa de todos os meus tios. Eu tinha 5 anos de idade, completando 6 anos. Fui expulso da casa da minha avó paterna, né? Minha avó materna faleceu no Réveillon de 93. Então, como a orfandade era muito profunda, cara, e lá nós tínhamos poucos recursos, então eu fui muito no lixo da feira para pegar fruta e verdura para levar para minhas irmãs. Fui muito no lixo do açougue para pegar resto de carne para levar para minhas irmãs. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume. Porque todo mundo da minha rua tinha cheiro de maconha, por exemplo. Então eu pensava que era uma fragrância. E teve um dia, em uma cena que me marcou profundamente, eu estava indo para a pré-escola, eu encontrei um plástico cheio de cannabis no portão da escola, e para mim eu tinha encontrado o perfume. Abri a torneira, esfreguei cannabis na mão e passei maconha no corpo. Fui para a escola perfumado de maconha. Tinha 6 anos de idade. Quando eu chego na porta da escola, a tia da portaria, que sempre me abraçava, me empurrou. Ela falou para o coordenador pedagógico, e ele falou para a minha professora. Quando eu estava chegando na sala de aula, a tia gritou: "Você está fumando maconha, rapaz?" Eu falei: "Fumando não estou não, tia, mas eu passei no pescoço." Aí ela: "Não entendi." Quando ela baixou, e é pedagógico, né, você ajoelhar para conversar com uma criança, ficar na estatura dela, e ela viu que o meu corpo estava literalmente cheio de maconha de verdade. Ela perguntou: "Cadê sua mãe?" "Minha mãe está presa, tia." Naquele momento, quando eu falo isso, eu não sabia o que era estar presa. Todos falavam para mim que estar presa era um motel. Então, para mim, minha mãe estava hospedada em um local. Eu tinha 6 anos. "Cadê o seu pai?" "Meu pai foi assassinado, tia." E eu cresci numa geografia onde todos crescemos sem pai. Todos nós crescemos só com mãe. E boa parte das mães dos meus amigos que cresceram comigo também, todos estavam presas. Então, era uma realidade muito subsocial. E aí, cara, a professora me levou para a sala de coordenação pedagógica. Lá havia 3 professores, um assistente social, um psicólogo e o diretor da escola. Naquele dia, eu recebi um batismo de consciência. Naquele dia, eu descobri que eu estava abandonado. Então, a minha professora falou para mim tudo sobre droga, tudo sobre sexo. E aí, cara, a informação de que eu estava vivendo um estado de vulnerabilidade social naquele momento foi muito severo. Eu sempre digo, cara, que Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Vallon, Jung, Lacan e Carl Rogers são os caras que pincelam psicologia, alguns dos que citei pincelam psicanálise e pedagogia. Piaget, por exemplo, ele afirma que
Uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos tem uma mentalidade de um adulto de 18 anos. Aí ele devaneia. Imagina qual é a idade mental desse sujeito. Certamente ele será um velho caquético aos 20 anos de idade. Então a minha realidade era uma realidade de muitas responsabilidades, só que eu fazia isso brincando. Quando eu tive esse momento com minha professora, cara, eu tive uma sensação de orfandade. Então ela chegou em mim e falou assim: repete comigo, eu vou ser um grande homem. E eu tinha só 6 anos, cara. E eu comecei a chorar porque era uma informação muito severa, tudo que eu havia ouvido. Ela: para de chorar agora, sua vida não vai ser fácil. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. E eu não conseguia falar. Quando eu finalmente falei, mesmo com a voz embargada, ela bateu no meu peito com lágrimas e falou assim: você vai estudar, Gilberto. E quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Essa foi a primeira vez que eu ouvi a frase devolução de honra. Por isso que, para mim, a educação é o Messias social. Então, minha mãe se converte em 92, porque uma senhora faleceu no dia do velório, essa mulher ressuscitou. E era muito comum isso acontecer na década de 90, era uma porção daquela época. Eu me lembro que o Davi Miranda fazia cruzadas evangelísticas em Anápolis, no Goiás ali, e as funerárias levavam cadáveres para ele ressuscitar nas cruzadas evangelísticas dele. Então era uma porção da época. Quando minha mãe se converte, ela ganha várias presas para Jesus, e eu cresci ouvindo muito sobre Jesus. Aos 8 anos de idade eu me converti na Assembleia de Deus, e quem cuidou de mim foi senhoras de coque. As senhorinhas da igreja, elas que exerciam maternidade sobre minha orfandade. E eu me lembro de um dia que nós acampamos 24 dias no monte, em um monte de oração. Eu era o único menino, criança, e o único homem entre as senhoras de coque. E elas faziam cuscuz, então eu estava sempre com elas. Pior que é verdade. A maternidade não exclui ninguém, né, cara? Sempre cabe mais um na mesa da mãe. E aí elas fizeram um ciclo de oração e me colocaram no meio e começaram a falar: Jesus, nós oramos para que o Senhor lidere o destino do Gilbertinho. Nós oramos para que ele seja um homem de Deus e que ele estude e faça faculdade. Hoje, portanto, eu sou o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas oraram: Jesus, cuida do Gilbertinho. E eu honro esse legado. Então, eu saio do ensino médio, é importante eu falar essa primeira parte, eu saio do ensino médio cristão e muito intenso na fé, muito, muito. E sempre tive as escrituras como meu ponto, o pico do Everest, né, da minha alma. Eu sempre tive as escrituras como a bússola do meu coração. Quando eu saí do ensino médio, eu saí sem saber o que significava a faculdade, sempre estudei em escolas públicas. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar no estacionamento de um shopping. Eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. E como era um estacionamento, eu ficava só sentado anotando placa de carro. Hoje, a minha profissão foi substituída pela guarita, por exemplo. Mas eu ficava anotando os carros que entravam. Eu lia 4 livros por semana, naquela época. Porque eu não tinha nada que fazer. Então, eu passava o dia todo, 12 horas só lendo. E aí, cara, eu preciso falar do Bruno Carvalho, que é um companheiro de reino. Ele também teve uma história muito vulnerável, muito sofrida. E ele também encontrou na educação o Messias social, e ele foi o melhor aluno do Enem em 2005, naquela época. Ele ganhou 100% de bolsa, fez faculdade de Direito. A faculdade dele ficava próximo do shopping onde eu trabalhava, então ele caminhava 10 quilômetros até a faculdade, ficava muito suado. Ia para o estacionamento para se secar, e nós conversávamos sobre os caras que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura da América do Sul, por exemplo. Tipo, papo bem legal e muito intelectual. Aí ele falou para mim: Gilberto, por que você não faz faculdade? Eu tinha entre 21 e 22 anos. Aí eu falei para ele: cara, desculpa, mas... Muito constrangido, né? E falei: o que significa a palavra faculdade? E eu até hoje não sei, cara. Porque dor conecta dor. Então, falar isso para quem nunca bebeu lágrima para matar a sede, não tem como falar. Porque não tem como compartilhar a vida com quem nunca sofreu e quem não tem cicatriz. Agora, para quem tem um sofrimento social e existencial, fica mais fácil expor a alma, porque nele eu vou encontrar empatia. E aí eu fiquei à vontade de fazer essa pergunta para ele. Aí ele me ensinou. Falou: presta atenção, Gilberto, faculdade é uma geografia acadêmica onde você faz cursos acadêmicos para ter uma profissão social.
Aí eu fingi que entendi, eu falei, ah. Aí ele, então, cara, você daria um excelente professor de história. Esse cara, ele passou em mais de 19 concursos públicos em primeiro lugar. Ele hoje é um promotor de justiça, passou em 2 concursos para promotoria. E eu converso com ele constantemente, é um cara extraordinário. Por isso que eu creio que os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. E creio também que o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. E aí, cara, eu comecei a fazer faculdade de História e mergulhei na academia como nunca imaginei que mergulharia. Naquela época, eu era um pentecostal bem assembleiano, que eu falava, deixa eu falar uma coisa para você. É verdade, eu falava dessa forma, de verdade. E aí, cara, depois que eu fiz faculdade, até a minha cultura linguística mudou completamente. E a faculdade não me tornou um ateu ou um cético. A universidade me fez um pastor, cara. Na verdade, eu não sou um pregador de púlpito, eu sou um pregador de pátio de universidade. E essa, então, é a minha história, formação acadêmica. E começa porque eu sou fruto da profecia de mulheres que nem sabiam ler, mas oravam. Abençoa o Gilbertinho e cuide da educação dele, Senhor. Posso continuar, concluir? É porque eu acho que a pergunta eu já respondi. Agora, o Fire Universitário surge dentro de uma sala de aula. Eu estava fazendo um curso, eu estava no 4º semestre, se não me engano, de História. E sempre achei muito bobo e irrelevante pequenos grupos dentro das universidades. Sempre vi e sempre passei correndo, direto. Talvez você também. E aí, cara, foi numa aula sobre Império Romano que o professor Tom começou a falar que Roma tinha um inimigo mortal chamado Nação de Cartago, cujo imperador se chamava Aníbal. E ele disse uma frase, e Aníbal era o pesadelo de Roma. Essa frase, mano, foi marcante na minha história com Fire, porque eu estava assistindo a aula e eu ouvi, na verdade, confiadamente em meu coração, Jesus dizendo, se você quiser, Gilberto, e se você se posicionar, você pode ser o pesadelo do inferno. E aí, mano, eu ouvi aquela parada e comecei um movimento entre os meus discípulos chamado SPI. Somos o pesadelo do inferno. Não estou zoando, é verdade. E eu coloquei um anel no dedo de cada um deles e falei, isso aqui é a nossa aliança de SPI. Repete comigo, SPI, SPI. Repete, somos o pesadelo do inferno. Aí todo lugar que a gente ia, a nossa missão era pregar para pelo menos 3 pessoas na semana. E como eu era o líder, eu sempre motivava os caras. A gente comia em restaurante e eu falei, quem vai subir em cima da mesa para pregar no restaurante? Como eu sou o pesadelo do inferno, eu vou ser o primeiro. Aí eu subi em cima da mesa e pregava para todo mundo no restaurante, cara. Muito doido. Então a minha jornada começou de forma evangelística. E aí eu entrei num restaurante comunitário cuja refeição é R$1. Não sei se aqui tem. Lá em Brasília tem. E eu comia lá toda semana com os meus discípulos para subir em cima da mesa para motivar eles a pregar. E todo mundo aplaudia Jesus, porque todo mundo ama Jesus, cara. Mas quando você fala de igreja, a galera ativa uma autodefesa. Daí tem uma tese, minha tese que está inclusive no meu livro, se chama Êxodo Eclesiástico, que depois eu posso falar sobre ela. E aí, cara, quando eu fui impactado na universidade, eu já subi em cima das mesas. O que eu fiz então? Eu comecei uma reunião de oração na minha igreja local. Eu sempre amei oração e sempre fui líder de intercessão dos jovens da minha igreja local. E nossa oração, nossa reunião de oração era toda terça-feira às 19 horas na igreja. Como eu comecei a fazer a faculdade e trabalhava durante o dia, eu fazia uma oração universitária toda quinta-feira às 23h30. Então, durante 4 semanas, era uma multidão de 2 estudantes universitários orando. E Deus abençoe as universidades. E eu começava a falar o nome literalmente de todas as faculdades. Eu fiz uma lista de todas as universidades de Brasília. Deus abençoe essa faculdade, e essa também, Senhor. E falava todas as universidades. Eu falava, Deus, nos dá estudantes universitários. Assim como os missionários clamam por almas, eu oro por estudantes universitários. Depois de 4 semanas, eu não sei o que aconteceu, cara. Foi um avivamento, 2010.
Foi quando veio o boom dos movimentos, a era dos movimentos. Jesus derramou uma jarra de avivamento na nação e, de alguma forma, o que do céu caiu encheu esse vaso de barro e transbordou. 4 semanas depois, na nossa oração, éramos 400 estudantes de cada um de uma universidade diferente. Então, eu fiz uma aliança com cada estudante. Eu vou na sua universidade, subir em cima da mesa e pregar na praça de alimentação da sua universidade. E nós vamos começar os núcleos do Fire a partir disso. E aí, cara, em 2010 eu preguei em todas as faculdades de Brasília. Eu subi em cima de todas as mesas, de todas as faculdades de Brasília. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação de antropologia na Universidade de Brasília. Eu subi em cima da mesa e dizia: eu quero pedir perdão por minha inconveniência. Aí todo mundo olhava para mim. Mas então está no parque da universidade, ou na praça de alimentação, jantando, almoçando, tomando café da manhã, porque eu fazia questão de estar nos 3 turnos. A galera olhava para mim. Aí eu dizia: eu quero pedir perdão por minha inconveniência. Eu quero falar sobre o homem pela qual René Descartes escreveu poemas. Quero falar sobre o homem pela qual Isaac Newton escreveu cálculos matemáticos para comprovar o poder de sua existencialidade. Quero falar sobre o homem pela qual C.S. Lewis o comparou com um imponente leão chamado Aslan. Eu quero falar sobre o único que dividiu a história. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aí a galera, naturalmente, a galera começava a aplaudir. Aí eu, é agora que eu vou... Pois bem, a partir de hoje, toda terça-feira, a tantas horas, 9 horas da manhã, ou 15 horas da tarde, ou às 23h30, perdão, às 22h30, nós vamos ter uma reunião aqui chamada Núcleos do Fire Universitário. Quem quiser cola agora. 800 estudantes. Foi assim que começou o Fire. Aí eu falei: mano, eu vou fazer isso agora na nação, mano. E aí eu saí de Brasília, fiz em Anápolis, Goiânia, e fui para todo o Brasil. Quando esgotou o Brasil, todas as faculdades federais, sobretudo, falei: agora eu vou na América Latina. Eu vou ministrar na universidade que o Che Guevara se formou em medicina. Eu vou em todos os lugares da galera que faz medicina. Porque os brasileiros, os que não conseguem passar no vestibular de medicina no Brasil, eles vão para as instituições acadêmicas da América do Sul, pagam R$400, R$500 para estudar medicina e sofrem absurdamente, cara. Mulheres lindas, estupradas por taxistas bolivianos, estudantes se suicidando. No meu segundo livro, Graça Ensandecida, o primeiro capítulo é uma frase chamada "Não sois máquinas, homens és quem sois", que eu falo sobre a 4ª Revolução Industrial. Para você ter uma noção, de Alexandre o Grande a Karl Marx, nós não tivemos grandes evoluções tecnológicas. A espada ainda era a principal arma, o cavalo ainda, o animal era o principal transporte. No intervalo de aproximadamente 2.300 anos, nós não tivemos evoluções tecnológicas. Nós tivemos, em grande abundância, teorias filosóficas e acadêmicas, científicas, tecnológicas não. Porém, da primeira Revolução Industrial à 4ª Revolução Industrial, que é a que nós estamos vivendo no presente momento, que lidamos com a inteligência artificial, nós evoluímos 1 trilhão de anos em tecnologia. Para você ter uma noção, de Karl Marx até 2010, nós evoluímos 500 bilhões de anos em tecnologia. Mano, 500 é tipo um absurdo. De 2010 para cá, nós evoluímos mais 500 bilhões de anos em tecnologia. Por isso que a psicologia afirma que uma criança... Olha isso, em 2010 era uma criança de 13 anos, tinha mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Em 2022, é uma criança de 5 anos, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Por isso que nós vivemos síndromes do pensamento acelerado, muita crise de ansiedade, muita mulher linda se achando feia porque se relaciona com a máquina. Só vê foto, só foto. A galera posta 100 fotos, tira 100 fotos para postar a melhor, filtrada e mexida. E aí nós olhamos e falamos: uau, isso aqui que é beleza. Então a ditadura da beleza se tornou uma realidade. Então, no meu primeiro livro eu falo sobre essa temporada e como foi possível alcançar uma geração de estudantes universitários nessa 4ª Revolução Industrial.
e como foi possível devolver dignidade e honra à geração mais suicida e ateu da história. E nessa característica nós alcançamos 580 estudantes, 580 universidades em toda a América Latina, 90% das universidades federais do Brasil. Eu tive contato com 85% da liderança ateísta humanista. 80% da liderança ateísta humanista na última década são filhos de pastores ou filhos de líderes de mulheres, filhos de líderes de movimento de oração, tipo senhoras, de movimento de oração com mulheres. E aí eu identifiquei, portanto, eu acho que vou finalizar com isso, que eu estou falando demais, algo chamado êxodo eclesiástico. Está no meu livro, inclusive. É uma tese que eu tenho. A partir da experiência que eu tive em ser um agente do reino de Deus dentro da academia, eu fiquei impressionado a nível sociológico e antropológico em analisar que quando o muçulmano entra na universidade, ele tem acesso às informações acadêmicas e ateístas humanistas e, ao finalizar o seu curso, ele sai muçulmano. Também fiquei chocado em analisar que quando um judeu entra na universidade, ele tem um mergulho significativo em artigos científicos ateístas humanistas, literaturas acadêmicas também ateístas humanistas, e quando ele sai da universidade, ele também sai judeu. E fiquei hiper chocado ao analisar que quando um cristão protestante evangélico entra dentro da universidade, ele se torna líder de movimento ateísta humanista em 3 semanas. Por quê? Eu tive contato com a galera. Por que ao entrar dentro da universidade, você tem vergonha da sua fé? Por causa do êxodo eclesiástico. Êxodo significa saída. Eclesiástico, igreja. Então imagina, existem alguns fenômenos sociológicos que são inevitáveis e não podem ser desprezados. Então, quando nós alcançamos a idade dos 20 anos, nós ficamos chocados ao analisar que é muito difícil fazer amigo. As pessoas se interessam, ou se envolvem, ou se relacionam por 3 interesses. Interesse sexual, interesse sentimental ou interesse financeiro. E o 4º interesse contemporâneo, que é se você é um influencer. Dependendo se você tem uma rede social interessante, você se torna uma pessoa interessante. Se não, você fica desinteressante na velocidade de um clique. E aí, cara, esse jovem, portanto, que foi intenso no acampamento de jovens, e intenso em conferências de adolescentes, quando ele entra dentro da universidade, ele tem acesso a informações sexuais fisiológicas. E ele, então, vai à igreja e faz perguntas sexuais e fisiológicas. E ele tem respostas eclesiásticas a perguntas sexuais e fisiológicas. Esse jovem, quando entra dentro da universidade, ele tem acesso a comportamentos filosóficos e ideológicos. E ele, portanto, faz perguntas filosóficas e ideológicas à igreja, e a igreja dá respostas eclesiásticas a perguntas filosóficas e ideológicas. Esse jovem, como não foi respondido à altura, ele entra no êxodo e ele diz: ei, eclésia, respeite a minha inteligência. E ele vive um êxodo. Na última década foi assim. Na casa dos 20 até os 35 anos, mergulha na sua fisiologia hedonista, comportamento sexual intenso, mergulha na ideologia, e ele retorna para a igreja aos 35 anos para criar os filhos. Essa é a minha experiência com a universidade e com o comportamento de evangelismo. Portanto, como é possível gerar redenção e uma solução a esse conflito? Te convidando a fazer um profundo mergulho nas Sagradas Escrituras e respeitando a inteligência de Deus. Respeitem a inteligência de Deus. Verbo to be da fé. Nunca abram a Bíblia tratando Deus como um pé de coelho. Fala comigo, Senhor. E coloca o dedo na Bíblia. Respeite a inteligência de Deus. E eu posso concluir? Por favor. Não.
Quem quiser ir, vai. A gente continua aí. Então eu estou preocupado com o horário, mas Isso, vocês vai estão me dando continuando. muita bola. Eu vou ir. Então eu quero dar um conselho como um acadêmico de humanas e como um pastor. Dá vontade de levantar, mas eu vou ficar sentado para continuar polido. Você tem que ser cordial, cavaleiro. Igual você falou Para pra ser mim. elegante. Pois bem. Se eu fizer uma pergunta para vocês, como acadêmico de humanas, que não crê em Deus, mas sei de informações acadêmicas. Por que na sua Bíblia tem versículos? Quem colocou os versículos na Bíblia? Alguém pode me responder? É bom a galera do Inter responder. Outra pergunta. O pessoal que fez a aula de apologética que não vai falar, senão... Outra pergunta. Não, mas eu não quero constranger Eu vocês. tô brincando. Nós somos um aqui. Eu estou falando para você o porquê que a galera cai fora. E com muita razão. Outra pergunta. O que é a Septuaginta? E por que a Septuaginta foi uma das principais obras que esteve expostas na Biblioteca de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? E por que a Septuaginta é tão importante na história do cristianismo? O pessoal fez aula de história da igreja comigo. No Inter, você tem que saber o que é isso. O que é a Vulgata Latina, o que é a Septuaginta, por favor. Outra pergunta é, por que a Vulgata Latina é o reflexo da Septuaginta, porque é tão importante na tua fé, cristão? E por que a reforma de Lutero é relevante demais, sendo que ele e João Calvino patrocinaram o capitalismo, como está nos livros ateístas humanistas? Porque no livro didático apresenta a reforma protestante como aqueles que eram egocêntricos e o pai do capitalismo, que rivalizaram posteriormente contra o comunismo. Essas perguntas, obviamente, é para te provocar, para nascer dentes no seu cérebro. Porque quando você não conhece essas perguntas tão simples e fundamentais, repito, verbo to be, na característica de um cristão, sobretudo um cristão que ama as Sagradas Escrituras, quando você entra dentro da universidade, você aprende isso e você vai até o teu pastor, simples, que só ora, que talvez nem sabe o que é Savonarola. E aí o cara entra dentro da universidade ou começa a fazer teologia e começa a falar que aquela igreja é irrelevante. Então, você precisa crescer para baixo, profundamente. Eu vou responder. A primeira pergunta foi sobre versículos e capítulos, certo? Quando surgem os versículos? Os versículos surgem no século XII, quando o chanceler da Universidade de Paris, se não me engano o nome dele é Jean-Jacques Pirot, ele traduz a Vulgata Latina para o francês. O que é Vulgata Latina? É a tradução da Septuaginta para o latim. O que é Septuaginta? Quando Jeremias, em 475 a.C., ele foge do exílio da Babilônia, ele leva uma microcomunidade judaica com ele. Era para ele ir para a Mesopotâmia, mas ele decide ir para o norte do Egito, na capital do Império Egípcio, que era Alexandria. Naquela época, Alexandre o Grande é contemporâneo a esse rolê. E a microcomunidade judaica que influencia uma das maiores cidades do mundo, que tinha uma das 7 maravilhas em sua geografia, é intensamente impactada pelos judeus. A grande verdade é que onde o judeu está, ele prospera. E ele gera cultura. 200 anos depois, aproximadamente, Ptolomeu assume o lugar de Alexandre o Grande. Na verdade, 3 generais. Ptolomeu foi um deles. Ele fica tão impactado com a cultura judaica na cidade de Alexandria que ele convida o templo de Jerusalém a enviar para Alexandria aproximadamente 70 rabinos para eles traduzirem todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa obra é chamada de Septuaginta.
Aí vem uma lenda de um homem chamado Aristéias, que é um livro apócrifo, escreve a Carta de Aristéias, que é um judeu que escreve para um imperador romano, dizendo o quão importante era a Septuaginta na biblioteca em Alexandria, onde ele afirma que 70 sábios em 70 dias traduzem o Antigo Testamento para o grego. Septuaginta. A língua grega era a língua number one do mundo, por isso que os evangelhos foram escritos em grego. E 400 anos após a morte do nosso Senhor, já não era cristã. Nós temos a obra em grego do Antigo Testamento e os evangelhos escritos em grego, grego koiné, que só era relevante naquela época. Aí vem um dos pais da igreja, que escreveu tratados, escreveu comentários bíblicos, participou de concílios, chamado Jerônimo. Os católicos o chamam de São Jerônimo. Ele traduz a Septuaginta para o latim, chamado de Vulgata Latina, que até hoje é a Bíblia dos católicos. Eu já li 2 vezes a Bíblia dos católicos, porque lá tem 7 livros, chamados deuterocanônicos, que não estão na Bíblia de Lutero, mas são importantíssimos para você entender a história. Por exemplo, eu contei a história de Samaria, está lá nos livros apócrifos, mas não são divinamente inspirados por Deus. Por quê? Porque não foram escritos por reis, sacerdotes e profetas. Foram escritos quando? Quando não havia Espírito Santo sobre a terra. No silêncio profético. Por judeus exilados, que não eram profetas, não eram reis, nem eram sacerdotes. Por isso, não são obras consideradas divinamente inspiradas por Deus. E a Carta dos Macabeus, que é um dos livros apócrifos, é uma carta que ensina o culto aos mortos, a adoração aos mortos, velar pelos mortos e também ensina sobre o purgatório. Mas os Macabeus é um grupo tão relevante que eles eram uma espécie de inconfidentes mineiros que impediam potências internacionais recolonizarem Israel. Quando, então, houve a revolução e os macabeus foram assassinados, os macabeus deixaram uma herança política em Israel, chamada de sinédrio. Por isso que no Antigo Testamento você não vai ter a palavra fariseu, saduceu, essênio ou zelotes. Eles vieram no período que antecederam a volta de Jesus, o nascimento do Messias, no caso, e deixaram provavelmente esse comportamento político em Israel, para defender a sua cultura, as leis mosaicas e o comportamento sociológico a partir da teocracia, a partir do comportamento da adoração ao nosso Deus Yahvé. Enfim. Então essas coisas são relevantes. E a tradução, a primeira tradução relevante é a de Septuaginta. A segunda tradução relevante não é a Vulgata Latina. A terceira tradução relevante é essa que o chanceler da Universidade de Paris traduziu. Por quê? Porque antigamente era só um pergaminho lido, corrido. E ele, então, após traduzir a Vulgata Latina, a Bíblia em latim para o francês, ele decide colocar números em cada frase. Por quê? Porque ele queria reencontrar os textos que impactaram a sua vida espiritual. E ficaria mais fácil. Esses números é chamado na história de versículos. E é só na tradução de Martim Lutero, no século XVI, que ele agora coloca números em cada estrofe, chamado de capítulos. Por que ele faz isso? Porque ele queria erradicar o alfabetismo na Europa. Por isso que a reforma de Lutero e a tradução da Bíblia de Lutero reformou a gramática alemã. Quando você lê as Escrituras, portanto, não leia um versículo isolado. Leia o livro todo. Já leu o livro todo? Tipo, pega a carta de 1 Timóteo, lê todo, sem pausa. Lê a carta aos Romanos, lê todo sem pausa. É assim que se lê a Bíblia. Sabendo o que é versículos, o que é capítulo, por que existiram. Compreendendo os 40 autores bíblicos, quem foram, por que escreveram, para quem escreveram, a motivação da escrita, por que eles eram divinamente inspirados por Deus. São informações que não nos ensinaram. Por que não nos ensinaram? Porque o evangelho no Brasil veio do êxodo rural. Os pastores simples, que falavam, quantos aqui estão doentes? Eu, vou orar. Fecha os olhos.
Oh, Deus, abençoa o teu povo. Eles não sabiam nem falar português direito. Mas a partir de um mover profético, as pessoas cuspiam cobra. Mortos ressuscitavam. E os filhos desses homens continuaram a mesma cultura. E os netos desses homens também continuaram a mesma cultura. E os bisnetos é que começaram a estudar. E os tataranetos é que entraram na universidade. Que é a nossa geração. Então, o que nós temos hoje? Nós temos professores universitários cristãos, médicos cristãos, e agora discipulando uma geração a sermos modeladores de cultura. Então, quando eu entrei na universidade, eu já sabia de todas essas informações. Porque eu lia muito. E eu comecei a fazer faculdade para pregar. E aí, quando eu tinha informações severas que colocavam a veracidade da divindade de Jesus Cristo, aquilo mais impactara a minha fé do que me fazia ateu. Porque antes de qualquer coisa, a minha história, se eu sobrevivi à quebrada, se eu não assumi a herança da marginalidade vindo do meu pai, e nem fui para a cadeia com minha mãe, a universidade é fichinha, pô. Sim ou não? Então, cara, Jesus pegou o meu curso acadêmico e me presenteou um ministério. E eu estou lá por causa dos nossos pais na fé. Então, se eu estou lá, você também está. Porque eu não sou nada e eu não sou independente da igreja. Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano chamado igreja. É isso. Tranquilo. Amém. Uma das coisas que a gente até fez como igreja aqui, quando a gente começou até a escola, né, o Interns era essa visão de que o adolescente, o jovem, nessa transição de ir para a faculdade, ele não ia pronto, não ia conhecendo a Deus o suficiente, ou mesmo as escrituras, a palavra, não tinha uma experiência com Jesus. E o Interns nasceu muito disso, né? E a gente teve uma leva muito grande de jovens que fizeram a escola e ainda estão fazendo. Agora eu vou incentivar aqui também a fazer a nossa escola. Muita coisa a gente trabalha, né, que foi ministrado e falado aqui agora, e até para preparar você para o ambiente que você vai enfrentar até no ensino acadêmico, né? Eu acho muito legal. Agora, assim, queria partir para uma outra parte agora sobre a nossa postura como cristão dentro da universidade. Né? A gente já teve aqui na igreja um projeto mesmo que chamava, né, a gente tinha o âncora nos adolescentes e nos jovens a gente tinha como é que era o nome? Break, né? E recentemente a gente até falou de voltar, a gente teve uma leva de muito pouco engajamento, mas eu queria incentivar você a voltar, você que faz faculdade, você que sabe que precisa ser luz naquele lugar, quero incentivar você a voltar, a participar. A gente está pensando no próximo semestre voltar em peso, eu quero te convidar a participar desse ministério. Mas a próxima pergunta que eu queria trabalhar com você, Gil, antes da gente depois partir para os outros testemunhos, é como o jovem ele se posiciona, né, nesse ambiente, como você falou mesmo, profundamente humanista, secularizado, que está polarizado ideologicamente falando, divisão entre, né, diversas ideologias mesmo, e como isso tem influenciado, né, muitos jovens, e você mesmo citou aqui, perdido a fé mesmo, né, deixado Cristo. Como o jovem deve se posicionar, como ser luz nesse ambiente? Você mesmo já falou para mim que consegue dialogar na sua equipe mesmo, tem pessoas de ambos os lados, mas como que o jovem deve se posicionar? Como ser luz nesse ambiente? Eu acho que muito você já respondeu aqui, mas como ser luz nesse ambiente, não só universitário, tá? Vamos tentar trabalhar também até a parte de trabalho, porque o trabalho também, no ambiente de trabalho a gente também sofre também está exposto a isso, né? Algumas chaves aí para o jovem então conseguir se manter puro, firme. Então, para mim as universidades não são um cemitério de cristãos. Para mim as universidades são os maiores campos missionários da contemporaneidade. Falta-lhes missionários. Gente que não tem medo de falar, sou cristão,
Mas além de falar eu sou cristão, não apresentar uma cultura eclesiástica. Ser um acadêmico de fato. Então, no FAI Universitário nós temos um princípio muito intelectual. O FAI é um movimento muito intelectualizado. E nossa carta é literalmente essa. Que tal você que faz faculdade de História revelar o reino de Deus a partir do seu conhecimento de História? Que tal você escrever livros, artigos científicos e ser um excelente acadêmico no seu curso? Se você faz psicologia, que tal você revelar o reino de Deus a partir de Piaget, Vygotsky, Lacan, Carl Rogers? E ser um excelente acadêmico em psicologia para honrar o reino de Deus. Você que faz medicina, que tal você falar que Jesus é o seu médico? Porque o estudante de medicina é o estudante mais depressivo, cara. Meu livro fala sobre isso, inclusive. Primeira causa morte, segundo a Organização Mundial de Saúde, o mapa da violência do Brasil, entre jovens, a primeira causa morte, segundo essas organizações, é o acidente de carro. Segunda causa morte entre os jovens no mundo é o suicídio. Entre os estudantes de medicina, a primeira causa morte é o suicídio. E segunda causa morte é o acidente de carro. Então, o estudante de medicina é muito depressivo, enfim. Como então você não perder a fé? Tendo uma convicção, primeiro, sendo ovelha, honrando o reino de Deus onde você estiver, não entrando em uma espécie de promiscuidade influenciativa por causa de uma midiática ditadura influenciativa que o outro pode exercer. Particularmente, como eu vim da quebrada, e eu escutei muito Racionais MCs, que foi uma espécie de lenço que enxugou as minhas lágrimas sociais, e é verdade. Quando eu via as letras do Mano Brown, eu falava, mano, eu não quero usar droga para não ficar como esse cara está narrado na letra. É verdade. Então, eu odiava ser influenciado, mas amava influenciar. E a frase da minha adolescência era, seja a diferença da sua geração. Eu sempre fui a diferença. Portanto, eu sempre fui muito ovelha, sempre me submeti muito aos meus pastores, sempre ouvi com riqueza de detalhes os conselhos dos meus pastores. E o meu conselho é, vista a camisa da tua igreja, cara. Seja ovelha. Tenha uma casa, esteja enraizado em um lar espiritual. Quando você for para a universidade não vai ser o seu lar espiritual, a igreja vai ser. Primeiro. Segundo, tenha uma vida com Deus de devocional todos os dias. Ler a Bíblia, orar e jejuar é o básico da vida cristã. Assim como a minha vida fisiológica necessita de proteína, carboidrato, vitamina A, B, C, etc., potássio, a sua vida espiritual necessita de jejum, oração e palavra. Ponto final. E se você orar e um demônio sair, não tira onda não, mano. Você não faz mais que sua obrigação espiritual. E se você orar e um doente for mano, nós cansamos de orar por aidéticos, pessoas que testaram HIV positivo e eles foram curados. E nós nunca levantamos um outdoor para falar sobre isso. Tanta coisa sobrenatural aconteceu. Então, ter uma vida com Deus de verdade vai te solidificar na fé. Segundo, está pronto para responder perguntas básicas sobre as Sagradas Escrituras. Como já me perguntaram várias vezes, como é que você crê em um Deus que colocou um homem 3 dias no peixe de um vento e ele sai vivo? Não, mano, o texto não diz que Jonas estava vivo. O texto sugere ressurreição. É só você ler. Eu estou afirmando que Jonas morreu e ressuscitou. E quando o peixe o cuspiu sua biologia. Só que eu não gostaria que você olhasse para mim com essa cara aí, tipo, oxe, que heresia é essa? Porque se você ler o texto, você é surpreendido e você verá a respeito. Como eu estou vendo muita gente assustada, mano, deixa eu só ler Jonas capítulo 2, rapidão. Olha isso aqui, irmão. É porque parece que eu falei uma heresia, né? Então, Jonas capítulo 2 é quando o peixe o engole. O primeiro versículo de Jonas capítulo 1 é o versículo 17, que diz assim. Se tiver para colocar aí para os irmãos ver que está escrito mesmo, pode colocar. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, eu abro. Vamos lá. Jonas 1, 17.
Entretanto, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Versículo 1 do capítulo 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, seu Elohim, Deus, dizendo: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu: do ventre da morte eu gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouvistes o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas passaram por sobre mim. Então eu pensei: fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo outra vez? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram até a minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Tu, entretanto, fizeste subir a minha vida da sepultura. Então, sugere ressurreição. Ó Senhor Elohim, eis que quando a minha vida estava se apagando, eu lembrei de ti. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de ti a verdade e convocam afastam de ti a piedade e afastam de si a benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ações de graças, e o que prometi cumprirei fielmente, ó Yahvé, pois a salvação veio do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas. O texto sugere ressurreição. Quando eu li esse texto para a galera ficava assim. E lá nos evangelhos Jesus disse: assim como Jonas passou 3 dias na sepultura, eu passarei 3 dias e ressuscitarei. E aí, no meu rolê com a galera, eu li as escrituras e trazia hermenêutica, a interpretação coerente do texto. Quando a galera via que não era um texto folclórico, porque Jonas é um personagem histórico, que viveu um tempo histórico específico, e quando isso era não apenas comprovado, mano, até hoje eu tenho um discípulo na 70 vezes 7 que se converteram, e eu discipulo porque ouviram esse texto. E por que diz então que ele ficou 3 dias no ventre de um peixe que tem suco gástrico, e é impossível um alimento ficar intacto, mas um ser humano nadou de boa durante 3 dias? Não, mano, respeite a inteligência de Deus. O que rolou com Jonas foi segunda chance. E o que seria do mundo se não existissem segundas chances? E aí, cara, está pronto a responder perguntas que têm respostas, pode fazer de você uma voz e um pastor na sua universidade. E foi assim que eu fui ordenado pastor. Porque eu ganhei 80 mil estudantes universitários, cara. E eu nunca tive pretensão de ser pastor. Nunca quis ser pastor de igreja, nunca quis ser ordenado. A minha jornada naturalmente levou para esse caminho. Então, por exemplo, tem comportamentos políticos. Eu lidero uma galera da esquerda e galera da direita. Lidero uma galera ultraconservadora e uma galera que surfa na pedagogia ateísta humanista de erotização infantil. Eu sempre pergunto a galera da... Cara, e eu amo todos. Eu sempre pergunto para a galera que vira para mim e fala: Gil, eu sou feminista, por exemplo. Ótimo, cara. Você já leu Mary Wollstonecraft? Não. Já leu Mary Shelley? Não. Já leu Simone de Beauvoir? Não. Já leu Sulamita Firestone? Não. Pô, então você não é feminista. Você deve ser uma xerox de um discurso de YouTube. Porque feminista é mergulhado na literatura que fundamenta o feminismo. Eu sou do movimento negro, alguns falam para mim: Gil, o que você acha de Jesus ser preto? Pô, mano, é muito extremo. Loiro de olho azul não é. Mas pretão também não é não, pô. Ou seja, são extremos. E aí, cara, como havia uma intelectualidade que influenciava a sala de aula dos universitários, a minha voz era respeitada. Então, a minha sugestão: que tal você fazer com que a sua voz seja relevante sendo um bom aluno? Que tal a sua voz sendo relevante na igreja sendo uma boa ovelha? Que tal a sua voz sendo relevante sendo um bom cidadão? E nunca excluindo pessoas da mesa. Acho que tem muita coisa para dizer, cara. Mas se eu for deixar um legado para você, um conselho ministerial,
seja sempre elegante. Aí entra o código de etiqueta espiritual. Jesus era equilibrado e ele era muito elegante. Eu finalizo dizendo, quando te pedirem a tua opinião, apresentei o mundo com um fundamento bíblico. Porque entre a tua opinião e a minha, eu estou sempre concordando com o que eu penso. Certamente você também está sempre concordando com o que você pensa. Agora, se você me apresentar um fundamento bíblico, eu estou pronto para estar errado. Eu acho que o mundo todo está assim, cara. É isso. Amém. Antes de eu chamar, na verdade, quero já chamar a Tassi para vir aí. Chega aí, Tassi, rapidinho. Não, fica aí. Sente-se aí conosco. A gente está falando sobre universidade, está falando sobre ser luz. E a gente foi na sexta-feira numa das prisões aqui, né, Tassi? E foi muito especial estar lá naquele lugar, deixar o diretor compartilhar as dificuldades, as lutas e as necessidades. E a gente tem falado aqui nos jovens de como a gente precisa ser, precisamos pregar a palavra. A gente está passando por uma série sobre o Espírito Santo, né? Sobre a gente ser voz mesmo de Deus, ser usados pelo Espírito Santo em todos os lugares que nós estamos. E lá na prisão não é diferente, né? E foi muito legal, a gente teve uma oportunidade muito, muito boa de ministrar, de levar uma galera para, inclusive, fazer teatro, em alguns momentos específicos. E, além disso, fazer culto cada 2 semanas ou uma vez por mês. A gente está planejando fazer isso, vai ser muito legal. Depois, quem sabe, ir para outros presídios também. Mas a Tassi ela trabalhou durante quantos anos nas prisões aí? 5 anos. E ela compartilhou algo que chamou muito a minha atenção e eu queria muito que ela compartilhasse com você, Tassi. Assim, e eu faço a mesma pergunta que eu fiz aqui também, que a gente está conversando, né? Como a gente ser luz? Como o que Deus mais também falou com você enquanto você ministrava os presos lá e você lidava com várias histórias e ao mesmo tempo que você tem eu digo a mesma coisa, você não é nem esquerda, direita, a gente estava conversando sobre isso, de levar o evangelho aonde quer, porque é muito mais que assistencialismo e é muito mais do que, sei lá, uma visão mais direitista. O evangelho ele é equilibrado em tudo aquilo que ele representa. E exato, Jesus nunca desejou a cadeira de César. Amém. E o que Deus mais te ensinou? E você compartilhou algo que foi muito legal. Eu queria que você compartilhasse aqui nessa noite. Vamos ver se eu consigo lembrar o que eu falei certinho, porque a gente estava numa conversa informal, né? Só para contextualizar, eu trabalhei 5 anos numa cadeia, na verdade em 2, né? Eu sou formada em Direito, sou advogada por formação, e logo que eu me formei, eu consegui um trabalho numa penitenciária em regime aberto, e lá a gente atende em média 4.000 pessoas. E éramos em 2 advogados. Então, era muito trabalho e a gente conversava com muita gente. E o atendimento, só para vocês entenderem, quando a pessoa está em regime aberto, ela precisa comprovar algumas coisas para a justiça. Então, eu acompanhava esses processos e recebia essas pessoas, e eu tinha essa oportunidade de ir conversando com eles e conhecendo as suas histórias, as suas dificuldades. Porque, em muitos momentos, eles falavam, eu não consigo cumprir isso, eu não consigo fazer aquilo. Enfim. E a minha ideia ali era fazer a lei ser cumprida, era fazer a pena ser cumprida. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a oportunidade de conhecê-los de fato e entender o que eles estavam vivendo. E eu entrei nesse trabalho logo depois que eu me formei, e eu me converti também nessa mesma época. Eu me converti depois da faculdade, assim. Então, eu conversei com muita gente e eu comecei a fazer um paralelo muito claro na minha cabeça de como eles não se distanciam de mim, na verdade. Lembrando assim do que a gente conversou, né, pastor? Eu comecei a ver esse paralelo de que eles recebiam vários nomes. Quando você vai numa cadeia, e eu acredito que a maioria aqui não conhece, mas eles são chamados de todas as coisas, menos do nome deles. Eles têm um número de prontuário, eles têm a pena deles, o crime que eles cometeram, eles têm apelidos, e eles são taxados por aquilo. Essa é a identidade deles. Eles são rotulados. Então, a identidade deles está vinculada
a um monte de rótulos pesados e negativos que todo mundo coloca neles o tempo todo. E aí eu começava a conhecer a história deles e eu via toda uma geração anterior que era igual. Então, eu conversava com homens que cometeram violência doméstica e todos eles tinham pais que cometeram violência doméstica. Todos. Não é um ou outro, todos. Assim, sempre encontra um padrão. Sempre tem um padrão muito próximo, muito parecido. E aí eu comecei a entender. Então, a identidade deles estava errada. Eles não sabem quem eles são. Eles têm um rótulo ruim e não tem ninguém que fala para eles que eles podem ser outra coisa. E comigo foi assim. Eu tinha outros rótulos. Talvez eu não tenha quebrado a vigência social ali a ponto de ser presa. Mas eu tinha vários rótulos, eu tenho os meus pecados, eu tenho as coisas que eu faço. E quando eu conheci Jesus, aquilo me transformou. Jesus mudou a minha história. Isso era o que eles precisavam. Ter essa vivência, entender que a identidade deles não estava vinculada aos rótulos que eles recebiam. Assim como a minha identidade mudou, porque quando eu conheci a Cristo, eu me tornei filha, e tudo muda, meu propósito muda, a minha vida muda, a minha identidade, eu encontro ela de fato. Era isso que eu via neles. Eu falava, meu Deus, eles têm uma outra chance, mas quem fala? Você vai numa penitenciária hoje, a maioria das pessoas não são cristãs. Então, eu também falava muito com os funcionários e tudo mais. E eu comecei a criar esse paralelo, era muito real. Então, a minha identidade era distorcida antes de conhecer a Cristo. Eu conhecia Cristo, tudo mudou. A identidade deles é distorcida. Eu preciso apresentar Cristo para eles. E ali eu tive a oportunidade de ver pessoas sendo transformadas. É um trabalho de formiguinha, gente. Não é fácil, não é automático. Como eu falei, eu trabalhei com muita gente. Depois eu fui para o regime semiaberto. E aí a gente atendia 12 mil pessoas em Londrina e região. Então, muitas, muitas histórias. E é difícil, mas eu vi muita gente sendo transformada. Eu vi momentos que eu pude me conectar com as pessoas e entender que realmente o que transforma é Jesus. Existe uma carência na cadeia. Quando você vai numa cadeia, o clima espiritual é pesado e tudo mais. E você vê, a maioria das pessoas não tem condições financeiras muito boas, então eles têm uma carência natural muito grande. Mas mais do que assistencialismo, mais do que você ir lá e dar uma roupa, dar uma comida, ou, enfim, é você apresentar aquilo que transforma. Uma comida, a pessoa vai precisar de comida todo dia. Não adianta só eu dar a comida. Eu preciso dar aquilo que vai ser uma fonte para ele. E a fonte é Jesus. Então, eu percebi ali que existia uma fonte a ser apresentada a eles. E foi isso que eu busquei fazer e busco fazer sempre em qualquer ambiente. E esse ambiente, apesar de ser muito pesado, é também muito gratificante, porque quando você depois reencontra alguém e você vê uma mudança, e eu me lembro de algumas pessoas que eu via algumas pequenas mudanças, assim, e eu falava, é isso, tá funcionando, tem alguma coisa acontecendo, Cristo está sendo manifestado. E foi aí que eu entendi e trato o meu trabalho como a minha missão. A minha missão é, através daquele lugar onde eu estou, por mais difícil, enfim, que seja, é apresentar Cristo, é apresentar aquilo que transforma. Através do que eu faço, através do sistema mesmo, existe um sistema todo posto para atender eles, mas o sistema nunca vai ser o suficiente. Assistencialismo por assistencialismo nunca vai ser o suficiente. Não que seja uma coisa ruim você fazer uma assistência. A gente precisa importante. Fazer. O livro de Tiago fala para a gente cuidar das pessoas, né? Mas ele não é a base de tudo, não vai resolver. Eu queria só complementar, porque algumas das coisas que me falou, até que o médico que cuidava lá, o médico que estava lá há 30 anos, não chamava as pessoas pelo nome, mas pelos crimes que as pessoas cometiam, né? E é muito, muito triste isso. Mas sabe que é muito fácil, isso que eu vi, enquanto eu escutava a Tássia, eu vi nela uma missionária naquele lugar. É muito fácil a gente, como eu falei antes, a gente vê um dualismo, uma bolha secular e religiosa. Aqui dentro a gente é um, no nosso trabalho a gente é outro, na nossa faculdade a gente é outra pessoa. A gente é um personagem que criamos, que projetamos, né, para as pessoas.
E é muito fácil a gente não encarar o lugar onde a gente está mesmo como um lugar espiritual também. Seria muito fácil olhar para essa prisão, e eu não vi isso na Tassi, tá? E falar, meu, isso aqui nunca vai mudar mesmo, velho. Isso aqui é uma porcaria, um lixo. Tem um monte de gente, muito mais gente do que deveria ter. Poucos funcionários, não tem como mudar. O que eu estou fazendo aqui, é como foi falado, é um trabalho de formiguinha aqui. Não vai mudar. É fácil a gente olhar para o nosso trabalho também, para a nossa faculdade, e falar, não vai mudar esse lugar aqui. Não adianta a minha voz, não vai ser suficiente nunca. A gente nunca vai conseguir mudar isso aqui. E o cristão tem a tendência de olhar com esse pessimismo, e até olhando escatologicamente falando, né, porque a gente pensa de maneira escatológica que o mundo vai ficar cada vez pior. Mas isso não é para nos amedrontar, isso é para mostrar que cada vez mais a nossa luz vai brilhar na escuridão. E cada vez mais a gente vai precisar mostrar para as pessoas quem nós somos de verdade. E o que eu quero falar para você é que você não pode ficar amedrontado de levar a sua fé para as pessoas e mostrar quem você é em todos os lugares que você está. Você não foi chamado para esconder quem você é. Você não foi chamado para esconder sua identidade. Todo mundo à sua volta precisa saber que você conhece Jesus, conhece Cristo. E que o caráter do Cristo está sendo formado e engrandecido através da sua vida, das suas decisões. Quantas pessoas realmente conhecem e sabem que você é um cristão? Quantas pessoas mesmo você já revelou Cristo para elas? Porque a gente olha para o Gilberto e a gente fala, meu, o cara levantou, que loucura, o cara levantou lá no meio do auditório, eu não me vejo fazendo isso. Tá bom, cada um tem um chamado, cada um tem uma, né, Deus nos chama de maneiras distintas, apesar de eu crer que a gente tem que fazer coisas, loucuras para Jesus, mas por que não perguntar para a pessoa que está do seu lado, trabalhando no computador do lado, e falar, cara, como é que você está, velho? Cara, eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te falei antes. Você conhece Jesus de verdade? E a gente olhar com não olhos de pessimismo, mas olhos de amor. Dá para entender? Uma visão de amor. Eu quero te convidar a entender essa realidade e levar a sério o seu chamado de cristão, que é um chamado para todos nós aqui, que estamos reunidos aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Tassi? Queria que você desse uma salva de palmas aí para Tassi. Queria chamar o Cláudio para vir aqui rapidinho, a gente não vai demorar mais. Cadê o Cláudio? Claudião, evangelista, missionário, homem de Deus. Chega aí, Claudião. Obrigado, Tassi. E o Claudião é um cara que eu creio que leva muito a sério isso, né, Claudião? E ele poderia contar várias histórias de momentos onde ele evangelizou, e não só evangelizou, mas viu curas acontecendo. Tem pessoas aqui dentro que estão, por causa do Cláudio, da administração dele, né? E a gente esteve na academia, a gente treinou lá na academia do Claudião essa semana, e a gente viu pessoas que foram ministradas pela vida desse homem de Deus. Eu queria dar a oportunidade para o Claudião também contar um testemunho aí, e como ele tem lidado, visto mesmo a fé dele de maneira prática. Então manda ver aí, Claudião. Eu gosto de pensar que antes de tudo, antes de eu ser um personal, eu sou um cristão. E a minha pira é acordar e ver o que Deus tem para fazer nesse dia, né? Eu levo como modelo, claro, a vida de Cristo, mas muito o livro de Atos também, né? Então, essa série do Espírito Santo eu tô chapando. E assim, lá é um lugar como o Gil falou, muita gente vai lá com um vazio, né, com uma questão paterna muito difícil, né? Então tem um cara que é muito sarado, tem o cara que acaba tendo esses estereótipos, né? Então ali é uma oportunidade que todos os dias se abre para ministrar, para pregar. Outra coisa também, muita gente vai por recomendação médica, né? Então ali é uma outra oportunidade que eu encontro de oferecer uma oração, né? E vez ou outra algumas curas ocorrem lá. Eu me lembro muito de uma que me marcou demais, é uma senhora, ela tem mais ou menos a idade da minha mãe, então mais ainda me
me marca, né, por conta disso. Ela chegou na academia e ela tinha um problema no ombro que o braço dela só ia até essa altura e não passava mais disso. Eu não lembro o que ela tinha, não sei se era algum osso a mais, mas era algo dessa questão. E no final do treino eu pedi para fazer uma oração para ela, simples, né, assim. E ela aceitou, eu fiz a oração, a hora que eu terminei ela começou a mexer o braço total. Aí ela tinha artrite também. Eu nem orei pela artrite dela, mas ela falou que as dores da artrite também tinham saído. Ela começou a chorar muito, chorar. E ela falou, moço, faz 40 dias que eu perdi meu marido para o câncer, 40 dias que eu não saio de casa, hoje eu consegui sair de casa e Deus mandou você aqui para fazer essa oração por mim. Amém. Ela confessou Jesus como Senhor, ali mesmo, e começou a vir para a cela, estava acompanhando a igreja online, né? Agora, não sei se ela tem vindo aí, mas é um dia a dia, né? Eu creio que onde você está, você leva Cristo no seu peito, né? As suas palavras, né, expressam Cristo, acho que tem que sair pelos seus poros, né? E não só cura, né? Porque não é o evangelho todo, né? Mas eu vejo que é uma porta que se abre para ministrar Jesus, né? Quem que te curou, quem que fez isso, né? E eu tenho ficado muito tocado com a vida do João, que é o coordenador da academia, que está aí hoje. Jesus tem tocado muito ele, está com a esposa aí. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida ainda, na tua família, na tua casa. E quero estar perto para ver. Você é um cara incrível, mano. Viu? Amo você, cara. Obrigado, Claudião, por testemunhar aí, ser uma bênção. Tenho certeza que você é um exemplo para muitos de nós aqui, inclusive para mim. E eu queria... a gente já está encerrando, porque 15:11, não quero mais terminar. Quero dar... Não sei se o Gil quer falar mais alguma coisa, mas eu creio que Deus ele está nos convocando a vivermos dessa maneira. A encararmos a nossa vida. Primeiro, sermos cristãos maduros na fé, que entendem a importância da leitura. Gente, eu vou ressaltar, porque eu já falei 1 milhão de vezes aqui. A gente está com o Clube do Livro, velho. Estamos lendo 1 livro por mês. A média de leitura do brasileiro é 2 livros no ano, e acho que nem isso as pessoas leem. Claudião aqui é um exemplo, lê muito, sei disso. Mas eu quero convidar você a participar. Você entender que a sua jornada acadêmica, ou mesmo a sua jornada na faculdade, é importante. Você precisa ser uma pessoa que resplandece Jesus estudando, sendo um exemplo para as pessoas. Fortalecer a sua fé, ter conhecimento bíblico, a importância do jejum, da oração, como o Gil falou, da leitura da Bíblia, né? Mas entender que você é um cristão onde você estiver. Não existe esse dualismo fantasioso aí, de que nós somos um aqui e outro lá. E isso precisa acabar. E quando isso acabar, esse lugar aqui vai estar cheio de jovens. Já está. Mas esse lugar aqui vai estar cheio de jovens transformados pelo amor de Jesus. Esse lugar vai estar cheio de jovens. E os nossos evangelismos que nós fazemos todas as sextas-feiras, quase todas, né? Essa próxima sexta a gente vai fazer, vão também estar cheio de pessoas para pregar o evangelho. Eu quero te convidar, viu? Sexta-feira que vem nós vamos estar lá 8h30 na concha acústica lá do Zerão, né? E a gente vai estar lá pregando a palavra para aqueles jovens naquele lugar que estão perdidos. Quero te convidar a participar. Amém? Não sei se... Eu tenho uma palavra de conhecimento para dar para Tassiane. Enquanto você falava, é muito glorioso ver uma jovem como você se movendo no reino do Espírito. Eu vejo Jesus te dando livros. Eu vejo você escrevendo livros. Eu vejo você escrevendo livros diante da tua jornada a nível acadêmico e jurídico. E vejo Jesus te dando livros de biografias transformadas. Amém. De pessoas que passaram pela sua vida e você se tornou uma mãe. Eu vejo você com útero
gerando muita maternidade em ambientes vulneráveis. Estenda suas mãos sobre a vida dela, vamos orar por ela. Tassiane. Amém. Pai, eu quero abençoar a Tassiane. Muito obrigado pela força, ó Pai Santo, de uma mulher que é apaixonada por Jesus. Eu te louvo pelo amor por almas. Obrigado porque ela é uma pastora onde ela está. Obrigado porque ela é uma ovelha nessa igreja local. Obrigado, ó Pai Santo, porque ela é uma missionária. Eu te louvo, Pai Santo, porque a profissão dela honra o teu nome. Eu oro para que ela vá onde eu jamais fui, fale o que jamais falaremos e seja maior que nós. Também oro, Pai Santo, multiplique o amor, seja o colo, seja, Pai Santo, o amigo, o abrigo e aumente a autoridade da minha irmã, da tua filha, em nome de Jesus. Nós selamos, ó Pai Santo, a palavra sobre os livros, sobre artigos científicos, ó Pai Santo. Não sei se você faz mestrado ou doutorado, mas eu vejo também, cara, Deus te elevando a nível acadêmico. Então, ó Pai Santo, aumente o volume da minha irmã e que ela, ó Pai Santo, honre o teu nome, pela honra e glória do teu santo Filho Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela? Eu finalizo só com uma frase de Charles Spurgeon, que eu acho que tem tudo a ver com esse papo. Charles Spurgeon, ele dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você decide o que você é.